Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É sempre muito bom trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, nós estamos aqui no nosso Reflexão e Vida devocional. Bom, tivemos aí um feriadão, não é? A semana passada nós reprisamos a série O Verdadeiro Sentido da Páscoa, e eu creio que foi uma bênção para todos nós sermos novamente despertados acerca do verdadeiro sentido dessa celebração. E nós vamos hoje estar mais uma vez trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso eu peço que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Você que já faz parte aqui do Reflexão em Vida, você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você esteja compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem possa chegar ao coração de mais pessoas, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no texto que está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Esse mesmo acontecimento está registrado também em Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45, e Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Eu vou ler na versão aqui de Mateus, porque eu estou fazendo uma sequência de reflexões em alguns eventos nesse livro, não é? No Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4 nos diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Bom, observe que o texto narra a cura de um leproso. O texto diz que Jesus desceu do monte, né? Nós lemos capítulo 5 a 7 de Mateus, é o conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E Jesus, após concluir esse sermão, ele desce, e ali uma grande multidão o segue, né? E o texto diz então que um leproso se aproximou de Jesus. Aqui a gente já percebe, né, quão importante é nos aproximarmos de Jesus. Aquele homem era leproso, aquele homem possuía uma enfermidade que o tornava impuro e que fazia com que ele tivesse que viver isolado das demais pessoas. Até porque a lepra era uma doença muito contagiosa, então para que não contagiasse outras pessoas, ele precisava viver isolado. E o texto diz que ele corajosamente se aproxima de Jesus. E aí eu quero já destacar para você aqui nessa manhã, seja qual for a sua doença, seja ela física, emocional ou espiritual, ouse se aproximar de Jesus. Ouse ir até Jesus. Aquele homem se aproximou de Jesus porque ele sabia que Jesus podia curá-lo. E eu quero dizer para você nessa manhã que seja qual for a sua enfermidade, seja qual for o seu problema, Jesus pode curar. Jesus pode resolver. Jesus tem poder para mudar essa circunstância, para mudar essa situação, para mudar a sua história, a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus tem poder. Aquele homem se aproximou de Jesus.
Talvez o que esteja faltando na sua vida é justamente se aproximar de Jesus, buscar Jesus. Ele está disposto a te ajudar. Ele está acessível a você. Mas talvez você não tenha buscado ainda. Talvez você não esteja buscando. Ou talvez você não esteja buscando com fé. Talvez você não esteja buscando de todo o seu coração. Talvez você não esteja buscando, crendo que de fato ele pode mudar essa situação que você está vivendo. Então a primeira coisa que a gente já aprende aqui com aquele homem é que ele se aproximou de Jesus. Ele foi até Jesus. Ele não ficou parado esperando que as coisas acontecessem. Ele não ficou esperando que o milagre batesse na porta dele. Ele não ficou esperando que Jesus fosse até a casa dele. Ele foi até Jesus. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão... as pessoas gostam, às vezes, de esperar que as coisas aconteçam. Gostam, muitas vezes, de receber as coisas já prontas, né? Aquele homem foi até Jesus. E sabe, queridos, uma coisa maravilhosa é saber que Jesus está acessível a nós. Jesus nunca está tão ocupado que ele não possa nos receber. Ele nunca está tão ocupado que não possa nos socorrer. Ele nunca está tão ocupado que não possa nos ouvir. Eu costumo dizer que Jesus está à distância de uma oração. É preciso buscar, é preciso orar, é preciso clamar, é preciso se aproximar de Jesus. Mas observe que o texto diz que ele se aproximou de Jesus e o adorou. Na versão de Marcos, a gente percebe que ele se aproxima de Jesus e ele se ajoelha. Essa atitude de adoração foi uma atitude de rendição, de se prostrar diante de Jesus, reconhecendo quem Jesus é. Em Marcos, capítulo 1, versículo 40, diz assim: um leproso aproximou-se de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Ele se prostrou, ele se curvou, ele se ajoelhou diante de Jesus. E isso é muito significativo. Sabe por quê? Porque aquele homem sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era poderoso. E ele se prostrou diante de Jesus. Olha, por que eu digo que isso é muito significativo? Porque nós estamos vivendo uma geração que acha que pode dar ordens a Jesus, que acha que pode ensinar Jesus, que acha que Jesus é nosso serviçal, que ele está ali e é obrigado a fazer o que a gente quer. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Jesus não é nosso serviçal. Ele não é nosso empregado, não. Ele tem poder para fazer o milagre que a gente precisa, mas nós precisamos nos aproximar dele com o coração contrito e quebrantado. Nós precisamos nos aproximar de Jesus com o coração rendido, com o coração temente ao Senhor, reconhecendo quem ele é e nos colocando no nosso lugar. Nós precisamos nos prostrar, nos render. Quando a gente se prostra diante de Jesus, a gente reconhece quem ele é. Interessante que Mateus diz que aquele homem se aproximou e adorou, porque não foi simplesmente um gesto de se ajoelhar. Não foi apenas o gesto de se ajoelhar. Foi o gesto de, com o coração contrito e quebrantado, se curvar diante do Senhor, em atitude de adoração. Porque há pessoas que até se ajoelham, até se prostram, mas o coração está altivo, orgulhoso, presunçoso, soberbo, e Deus não gosta de pessoas soberbas, de pessoas altivas. Deus está disposto a ouvir o clamor, a oração e o pedido de quem se aproxima dele com o coração contrito e quebrantado. O salmista diz: o coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Portanto, aquele homem, ele se aproximou de Jesus da forma certa. Ele se aproximou na condição de servo, na condição de adorador. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã.
Deus está muito mais interessado na nossa adoração do que no nosso sacrifício. O sacrifício pode ser um instrumento de adoração, mas nem todo sacrifício é um instrumento de adoração. Não adianta fazer um grande sacrifício se aquele sacrifício não tiver como objetivo adorar ao Senhor. Se o objetivo for tentar comprar Deus, sensibilizar Deus ou barganhar com Deus, é um sacrifício de tolo, é um sacrifício vão. É preciso se aproximar do Senhor com o coração contrito, quebrantado, com o coração de adorador. Em João capítulo 4, Jesus fala do verdadeiro adorador. Ele diz que o verdadeiro adorador adora ao Pai em espírito e em verdade. Não é apenas de palavras, não é apenas de boca, mas é de coração e alma. E aí, o texto continua dizendo que aquele homem se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiser, podes me purificar. Aquele homem sabia que Jesus podia lhe curar. Ele sabia que Jesus podia. Se quiseres, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode me curar. Quando nós nos aproximamos de Jesus, devemos nos aproximar com o coração contrito, quebrantado, uma atitude de adoração e sabendo e crendo que Ele pode fazer aquilo que nós precisamos. É preciso ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. O escritor aos Hebreus diz isso em Hebreus 11:6. No versículo 1 de Hebreus capítulo 11, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. A mulher do fluxo de sangue, quando ela se aproxima de Jesus, ela vai por trás e apenas toca na orla da roupa de Jesus, crendo que se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, e de fato aconteceu. Ela simplesmente tocou na borda da roupa de Jesus e ela foi curada, exatamente como ela cria. E esse homem, ele sabia que Jesus podia curá-lo. Ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode resolver a minha situação, o Senhor pode resolver o meu problema. Mas é interessante, porque quando ele diz se o Senhor quiser, ele reconhece também a soberania de Jesus. O Senhor pode, mas o Senhor precisa querer. Interessante isso, né? Porque Deus tem poder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Mas aí Jesus, em Mateus capítulo 7, nós já vimos isso aqui, Jesus diz que, assim como um pai sabe dar boas coisas para os seus filhos, o Senhor só nos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então tem coisas que Deus vai dizer não. Mas quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor. E Ele sabe que aquilo que a gente está pedindo não é bom para nós. Então, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. E aí, sabe, o mais fantástico desse texto está no versículo 3. O versículo 3 diz que Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem, dizendo: quero sim, fique limpo. Não foi simplesmente curar aquele homem, mas foi tocar nele. Jesus tocou naquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra que eu falei lá no início? A lepra era uma doença extremamente contagiosa. Aquele que tocava no leproso corria o risco de ser contagiado pela lepra e ficaria impuro. O fato de tocar no leproso já o tornava impuro. Mas é interessante que Jesus toca naquele leproso e não fica impuro. Porque não há impureza que torne Jesus impuro. Jesus é mais puro do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus tocou no leproso e não ficou leproso. Jesus tocou no impuro e não ficou impuro. Ao contrário, ao tocar no impuro, Jesus o purificou. Ao tocar no doente, Jesus o curou. E eu creio que
uma das coisas que curou aquele homem foi o toque de Jesus. Imagine que aquele homem, pelo fato de estar leproso, estava há muito tempo isolado das pessoas. Não podia, talvez, estar convivendo com a sua família. Talvez há muito tempo não sabia o que era um abraço, um toque, um aperto de mão. E Jesus toca naquele homem. De repente, existem pessoas aqui nessa manhã que há muito tempo não sabem o que é ser tocado, ser abraçado. Jesus pode te abraçar, pode te tocar. Jesus pode te purificar, Jesus pode te curar, Jesus pode te restaurar, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus tocou naquele homem e disse: eu quero sim, fique limpo. O toque e a palavra de Jesus curaram aquele homem da sua lepra. E eu quero dizer para você também nessa manhã que o toque e a palavra de Jesus pode também te curar, pode também te libertar, pode também te restaurar, pode também te levar a um novo tempo, uma nova história na sua vida. E aí, no mesmo instante, aquele homem ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Interessante que Mateus não registra, mas tanto Marcos quanto Lucas, eles registram que ao sair dali, aquele homem começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Aquele homem não se conteve diante da alegria de se ver curado, de se ver purificado, de se ver limpo daquela lepra. A orientação de Jesus é que ele fosse logo ao sacerdote, se apresentasse a ele e levasse a oferta, e o sacerdote iria também testificar publicamente de que aquele homem estava limpo, curado, purificado da sua lepra. Jesus não aboliu as orientações das Escrituras Sagradas. Jesus disse: vai lá no sacerdote, se apresenta a ele, conforme Moisés ordenou. E aquele homem não se conteve, ele saiu ali falando. Sabe por quê? Porque quando Jesus muda a nossa história, a gente não consegue se conter, a gente quer falar para as pessoas daquilo que Jesus fez em nós, daquilo que Jesus fez por nós. Quando Jesus faz algo na nossa vida, quando Jesus muda a nossa vida, a nossa história, quando Jesus realiza um milagre na nossa vida, quando Jesus nos dá um livramento, quando Jesus realiza algo maravilhoso na nossa vida, a gente quer contar para todo mundo. Porque é maravilhoso ser abençoado por Jesus. E talvez você que está me ouvindo aqui nessa manhã será o próximo a também não se conter diante daquilo que Jesus vai fazer na sua vida, e você vai também sair falando para as pessoas daquilo que Jesus fez em você, por você, pela sua casa, pela sua família. Deus é poderoso para fazer o que você precisa e muito mais do que você imagina. Mas é preciso se aproximar de Jesus com o coração contrito, quebrantado, com atitude de adoração, crendo que Ele pode fazer, mas estando submisso à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E o toque e a palavra de Jesus podem mudar a sua vida, podem mudar a sua casa, podem mudar a sua história. Que Deus nos abençoe e que você possa nessa manhã buscar a Jesus de todo o seu coração e ver aquilo que Ele vai fazer de grandioso na sua vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos iniciando essa terça-feira aqui compartilhando a Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco, aqueles que vão assistir depois também. Pai, que a Tua bênção permaneça sobre todos, que haja cura, restauração, transformação, que essa manhã seja uma manhã de renovo, uma manhã de mudanças, de consertos, uma mudança de restauração para a glória do Senhor. Assim, Pai, como Jesus tocou naquele homem e com a Sua palavra o curou, que o Senhor também nessa manhã, bondosamente, também esteja tocando e curando todos quantos estão enfermos, seja espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de grandes milagres para o louvor da Tua glória, sobretudo o milagre da salvação.
Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Que bênção poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui de segunda a sexta-feira compartilhando a palavra de Deus. Eu espero que você compartilhe o link desse programa para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a mensagem do Evangelho, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.